Na reunião de líderes mundiais ocorrida esta manhã, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrou uma profunda investigação das causas da explosão ocorrida em Beirute. Trump apontou que, embora haja uma versão semi-oficial dos fatos, as diversas hipóteses que vêm sendo levantadas devem ser investigadas, para chegar a uma compreensão de como isso pôde ocorrer no mundo civilizado. Assista. Tem a palavra, senhor presidente. Manuel, obrigado, muito obrigado. Gostaria aqui também de externar meu agradecimento em nome de todos nós aqui por providenciar esta conferência e também por sua relação de trabalho com as Nações Unidas, com os Estados Unidos em particular, com o Líbano e com o povo libanês. É realmente uma relação excepcional. E foi excelente falar com você várias vezes acerca dessa matéria, porque você conhece a situação melhor do que muitos, é uma situação horrível. E uma das tragédias, as maiores tragédias que já vi aqui, e em nome dos Estados Unidos, quero externar minhas calorosas saudações e pêsames, condolências ao povo, ao grande povo dos Estados Unidos, como sabem. Tem bilhões de dólares ao longo dos anos aportados ao Líbano, ou investidos ali. Temos trabalhado com grande empenho com o Líbano. Temos cargas aéreas de suprimentos médicos, alimentos, insumos médicos, equipamentos e muitos outros itens. No momento já em rota aérea, neste momento, alguns aviões já aterrissaram, outros há alguns dias atrás, há poucos dias, decolaram. A situação, sabemos, é gravíssima. Situação que é comparável, na verdade incomparável, sem precedente, nunca vi nada tão grave e severo. Vi a versão original da bomba, vi também várias outras imagens e nem pude acreditar que isso estava ocorrendo num lugar lotado por tantas pessoas. E posso imaginar que o preço real deve ser muito maior e diferente do que se tem retratado e mostrado. Mas é o que temos que avançar e superar. É preciso saber o que, como, por que foi feito. Foi acidente, de fato. Se foi acidente, foi um acidente tremendamente horrível, realmente. E cabe saber, será que foi outra coisa feita de modo diferente que não acidental? Tem de ser objeto de uma investigação. E a investigação deve ser feita com muito empenho e afinco. E se houver qualquer coisa diferente daquilo que hoje lemos, bem, tenho lido e tenho recebido diferentes leituras daquilo que pode ter ocorrido na tragédia. Espero que ocorra uma investigação prontamente. Achei que seria importante estar presente aqui hoje pela manhã para honrar o povo do Líbano e representar também nesta ocasião o povo americano. E, como sabem, trabalhamos em estreita articulação com a França em outras matérias e pautas também. Temos trabalhado em estreita articulação também com a França e com o Manuel, também nesse tema da tragédia do Líbano, e continuaremos a fazê-lo. Estamos firmemente empenhados a ajudá-los a sair e se erguerem dessa situação horrível, situação que pouquíssimos países já experimentaram, e estaremos presentes em apoio e queremos, enfim, que cheguem ao fundo as causas últimas do que ocorreu e como pode isso ocorrer no mundo civilizado. De modo que quero apenas, mais uma vez, aqui agradecer a você, Manuel, por ter feito esse trabalho incrível, realmente ser líder de um grande país, a França, mas ainda assim tem trabalhado com grande empenho, lado a lado, junto a outros países, para ajudar as pessoas que têm ou vivenciam necessidades desesperadoras a se superar. Continuaremos a trabalhar com você, Manuel, e agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com todos nesta chamada de conferência. Fico grato de ver todos os outros líderes aqui também juntos. E acho que os senhores estão representando muito bem os seus países em se fazerem presentes e unidos. É um tributo, uma homenagem ao Líbano, uma homenagem, um tributo ao povo libanês também, e também à própria civilização. Precisamos fazer algo. Precisamos fazer algo rapidamente. Também precisamos descobrir exatamente o que é que aconteceu. Estamos com o senhor, estamos juntos. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Senhores chefes de Estado, de governo, de delegação, senhoras e senhores, gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para participar dessa conferência tão importante quanto urgente. Saúde em particular a iniciativa da França, na pessoa do seu presidente Emmanuel Macron, e das Nações Unidas, pela realização deste evento, no momento que requer a união de esforços internacionais, a fim de enfrentar consequências das terríveis explosões na região portuária de Beirute. Apresento, uma vez mais, minhas condolências em nome do povo e do governo do Brasil às famílias enlutadas
a grande maioria libanesas, mas também nacionais de outros países vitimados por essa terrível tragédia. Nossa solidariedade estende-se igualmente aos mais de 5 mil feridos, entre os quais alguns brasileiros, e aos mais de 250 mil desabrigados afetados direta ou indiretamente pelas explosões. O Brasil é lar da maior diáspora libanesa do mundo. 10 milhões de brasileiros de ascendência libanesa formam uma comunidade trabalhadora, dinâmica e participativa, que contribui de forma inestimável com o nosso país. Por essa razão, tudo que afeta ao Líbano nos afeta como se fosse o nosso próprio lar e a nossa própria pátria. Senhoras e senhores, neste momento difícil, o Brasil não foge à sua responsabilidade. Estamos prestando assistência humanitária emergencial e propondo ações de cooperação no médio e longo prazo, em benefício da sociedade libanesa. Nos próximos dias, partirá do Brasil, rumo ao Líbano, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, com medicamentos e insumos básicos de saúde, reunidos pela comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos preparando o envio por via marítima de 4 mil toneladas de arroz para atenuar as consequências da perda dos estoques de cereais destruídos na explosão. Estamos acertando com o governo libanês o envio de uma equipe técnica multidisciplinar para colaborar na realização da perícia da explosão. Convidei como meu enviado especial e chefe dessa missão o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil. Nos últimos anos, o Brasil já vinha contribuindo com medicamentos para o tratamento do grande número de refugiados que o Líbano generosamente acolhe em seu país. Estivemos, estamos e estaremos sempre ao lado de nossos irmãos e amigos libaneses, na sua busca pela paz, liberdade e prosperidade. Saibam que pode contar permanentemente com o Brasil e com o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Thank you very much, dear President Bolsonaro, for this commitment. I will now give the floor to the President of the Republic of Cyprus, Nikos Anastasiadis. Nikos. Thank you very much, dear Emmanuel, Your Excellencies, Your Majesties, dear friends. Senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781, é um verdadeiro absurdo o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado, que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão, trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais, e o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º, ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição
é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição, nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a Alemanha nazista, é sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram. Assistisse à Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente.